apresentar meu curso aqui. Daniel é mestre em antropologia na casa, né? E colaborador de Sexta, trabalha com os Braniviar e vai fazer, é associado ao CTI, né? Vai fazer uma apresentação intitulada Como Acabará Essa Terra, reflexões sobre a cataclismologia Guarani-Indiá. E o Orlando é doutor em antropologia pelo Museu Nacional, atualmente faz pós-doutorado no Departamento de Filosofia da PUC-Rio, onde também é professor estudante. Trabalha desde 2009 com Zé Kelara e tem dedicado as últimas reflexões dele à relação entre o antropoceno e o genocídio dos povos indígenas, e vai apresentar para a gente um trabalho titulado Sobre a Emergência de um Mundo Sem Outrem, um estudo sobre escatologia aikiloara. E como é que a gente faz? Eu acho que o Orlando pode começar, se tudo estiver bem para você, que é uma tradição uspiana, que vem de longe, falando dele. É uma tradição só, né? Tem uma coisa que veio pela aqui. Não. É só um costuminho local. A gente pensou que poderia falar por volta de 40 minutos, ok? Para a gente poder ter uma conversa depois. Pode ser? Pode ser. Verdade disso. 20 e poucos minutos. Está sendo gravado. E a gente tem feito uma coisa de gravar só a apresentação e por recomendação do Renato, que gosta de falar coisas indevidas na hora do debate, a gente vai parar de gravar o debate. A gente pode soltar mais. Agradecer a Cris que nos proporcionou esse encontro, o setor provisor essa sessão. Agora tá. Tá bom? Tá ok. Tá. Primeiro fazer aquele salam aleikum usual, né? Agradecer o convite, agradecer a hospedagem da Luísa, né? Minha anfitriã aqui. E também começar a fazer uma espécie de desculpas, porque esse texto eu tive no meio de um evento lá da PUC, lá de filosofia, né? Apresentei ontem, estou aqui hoje e amanhã, 9 horas da manhã, tem que estar lá mediante uma mesa. Então, imagina que eu estou na correria meio. Então não tive tempo que eu precisava para adaptar esse texto aqui para, assim, eu fiz uma adaptação desse texto originalmente que eu fiz no Departamento de Filosofia. Então tem uma parte aqui talvez inicial que é um pouco, para antropólogo pode soar um pouco mais do mesmo, pedante, uma coisa do tipo, mas para a filosofia é bem que necessário, de apresentar o que é essa cocriação conceitual, antropológica. E a segunda parte, que eu acho que talvez me interesse mais de vocês, é uma parte mais etnográfica. E eu fui reler porque o nosso amigo aqui, Renato Stutzman, já reencenou essa parte na salsa. Quando você me incorporou lá, fiquei com uma certa pena de você no texto. Eu já dei. Você já sabe, vai embora. Bem, em uma outra ciência possível, Isabelle Sanguert nos adverte que a potência do horizonte catastrófico que se desenha residiria, sobretudo, na nossa capacidade de desdobrá-lo em uma operação, em um efeito suscitado pelo antropoceno. Justamente, uma operação que, nos termos da autora, se inicia com um ato demarcatório, a inscrição de um nós a quem essa operação se dirige. Um nós que já não mais se confunde com os limites da espécie, que não pode mais falar em nome dela. Um nós que circunscreve aqueles que se auto-atribuíram a missão de modernizar os demais. Com efeito, um nós a ser responsabilizado diante dos demais pelo horizonte catastrófico, e que assim deve ser feito para que lhe seja negado justamente a posição de responsável pelos demais diante desse cenário. Trata-se aqui de localizá-lo para destituí-lo da posição de sujeito universal, destituí-lo da perspectiva cavaleira a partir da qual promulga as condições absolutas de pensamento, a sua reta natureza, subjugando ao modelo da recognição. Com outras palavras, trata-se de destituir da autoridade de falar em nome dos demais povos, ou seja, de retirar-lhe a capacidade de ditar as regras do encontro entre eles, de demarcar solitariamente os limites e termos de um suposto mundo comum, mesmo que seja para supostamente salvá-lo. Poder-se dizer, então,
que o gesto inicial da autora desemboca, ou se desdobra, em uma recusa da unificação prematura, tanto do humano quanto da própria Terra, sob os auspícios uníquos da natureza, na determinação desta enquanto campo absolutamente distinto da esfera de influência humana. A velocidade está boa para vocês? Ok. A dicção experimental também, sabe? Tá bom. Fala então. Hã? Não posso cair nessa piada, não, cara. Suscitar o fraccionismo, não. Enfim. Descartes, o antropos, isto é, a espécie enquanto povo único determinado pela biologia, é posto de lado, dando vazão a uma verdadeira multiplicidade intensiva e extensiva de povos, incluindo os não humanos. A Terra, por sua vez, destituída do homem, do humano, isto é, do sujeito absoluto capaz de determiná-la de maneira unívoca, é redobrada, tornando-se então um espaço multinatural de coexistência, entrecruzamento dos planos de imanência traçados no entorno de cada um desses múltiplos povos, um multiverso propriamente. Tal proposta, levada ao limite, desdobra o próprio conceito de fim do mundo, bem como seu sentido, transformando-o em um acontecimento fractal, isto é, em algo que se reproduz indefinidamente em diversas escalas, cada uma atrelada a, justamente, um desses inúmeros povos que o compõem. Algo que, para citarmos alguns exemplos etnográficos, reproduz-se no genocídio lento dos povos ameríndios, nas extinções em massa das espécies animais e até mesmo na conversão de montanhas em garimpos. Em suma, reproduz-se na destituição de qualquer entidade que traga consigo um outro mundo. Uma proposição cosmopolítica, diria, se desdobra ela própria em um problema de ordem topológica. Afinal, se os contornos do nós e do mundo ao qual ela se destina são suficientemente claros, os modernos e a natureza, o mesmo não se pode dizer sobre os outros, isto é, sobre essa multiplicidade intensiva e extensiva de povos e o próprio multiverso que ela projeta. Afinal, como poderíamos demarcar seus limites? Como poderíamos dizer isto aqui é um povo que padece, ou estamos aqui diante de um mundo que se vai, sem recorrer ao juízo do antropos? Como poderíamos fazê-lo sem evocar o naturalismo ocidental? Com efeito, uma investigação sobre o fim do mundo e seu sentido, como é a proposta dessa apresentação, deve invariavelmente estar atrelada a uma investigação sobre o povo do qual esse mundo que se encontra ameaçado é mundo, os próprios termos desse outro mundo. Donde a necessidade de uma trapaça tipicamente antropológica, donde a necessidade de, diante de um problema particularmente complexo como este, expô-lo aos termos de um outro pensamento na esperança de desdobrá-lo. Com efeito, trata-se de expô-lo justamente àquilo que fora taxado como não filosófico pela razão ocidental, ao menos por sua versão dogmática moral. No meu caso em particular, os termos aos quais recorro são aqueles do pensamento Aqueuara, uma população tupi-guarani do sudeste do Pará, com a qual vivi por cerca de 18 meses entre os anos de 2009 e 2011, e para onde retorno menos uma vez por ano. Mas isso não é tudo, como diria Levi-Strauss. Fundamental salientar que este movimento, e isso que estou chamando de uma trapaça tipicamente antropológica, pressupõe a existência de uma equidade conceitual entre os procedimentos que caracterizam os discursos do antropólogo e os discursos do nativo, destituindo assim a vantagem estratégica do primeiro sobre o segundo, negando-lhe a capacidade de determiná-lo por meio de conceitos que lhe sejam estranhos, de impor-lhe um juízo, em suma, minando a sua capacidade de reduzi-lo a um conjunto de proposições, no geral vazias. Movimento este que nos afasta da típica relação de conhecimento unilateral, em que o analista, sua prática de sentido, detém exclusivamente a posse das razões que estão por trás do pensamento nativo. Uma relação de conhecimento cuja possibilidade, como disse Vieira de Castro, é a própria deslegitimação sistemática deste outro pensamento, seu epistemocídio, como diria Schultz. Todavia, também esse tal movimento não nos aproxima do extremo oposto, que seria acreditar naquilo que as etnoantropologias ou mito-filosofias indígenas dizem sobre o mundo, seja de uma maneira branda e condescendente, interpretando-as como simples alegorias, seja no limite, encarando-as como uma forma de saber hermético capaz de acessar uma dimensão supostamente oculta da realidade, enfim, uma verdade mais verdadeira. Trata-se aqui de retirar essas outras tradições interpretativas, usualmente neutralizadas sob o termo cultura, crença ou pensamento pré-lógico, de retirá-las da suspeição de que foram mantidas, sem, no entanto, submetê-las ao juízo dogmático do modelo geral da recognição. De fato, a questão aqui não é saber se devemos tomá-las enquanto erros, exemplos do estado negativo do pensamento, ou como elementos do verdadeiro. Trata-se de propô-las à nossa reflexão enquanto utensílios do pensamento. Dito de outra maneira,
significa interpretar, a partir dos nossos próprios termos, a lógica que este ou aquele outro pensamento põe em funcionamento. E a partir de um confronto com os limites de nossas categorias, torná-la parte de nossa própria empresa filosófica. O que se propõe é, no sentido técnico do termo, um acontecimento. Isto é, o produto simultaneamente improvável e lógico de um encontro, no qual o que está em jogo não é a descrição de uma relação entre familiares, por exemplo, um pensamento e algo que possa lhe considerar uma reafirmação de estatuto de verdade, mas a relação entre um determinado saber, o nosso, e um fora que, apesar de ser originalmente estranho, será capaz de afetá-lo. Nos termos propostos por Pierre Clastres, uma prática de sentido que não mais se imagine nos termos de um discurso sobre o outro, como uma interpretação, mas antes nos termos de um diálogo, de uma composição com aqueles que originalmente foram excluídos do próprio ato de pensar. Aqueles que, da perspectiva do nós demarcado por Stengers, estariam além e aquém da razão. A noção de diálogo aqui admite um sentido bastante característico, distinto daquele que se costuma atribuir ao termo na filosofia e nas humanidades de maneira geral, pois não consiste em simplesmente reproduzir o pensamento do observado ou incorporar ao modo da fenomenologia. Em suma, não consiste em estabelecer uma suposta relação direta com esse discurso. Pelo contrário, consiste em prepará-lo, elaborá-lo para que ele possa, de alguma maneira, reverberar nos termos de nossa própria empresa de sentido, para que possamos, de alguma maneira, experimentá-lo filosoficamente. Parafraseando Deleuze, consiste em produzir entre eles, entre o discurso do analista e do nativo, uma semelhança por meios que não sejam semelhantes. Tal operação, a base do diálogo, justamente, consiste em tratar as ideias expressas por esse outro pensamento enquanto conceitos, em determinar os personagens conceituais e a matéria do real por ele acionado. Um diálogo, assim, é que se interessa menos pelo modo de pensar indígena, do que pelos objetos que compõem o horizonte desse pensamento. E agora começa, acabou essa parte que era para a filosofia e para a parte mais etnográfica. Tomemos o que foi dito anteriormente como pressuposto metateórico, ou máquina abstrata que fundamenta e sustenta a disposição etnográfica que se segue, como se fosse uma manobra de camelô. Como se fosse uma manobra de camelô, uma rápida explicação sobre o funcionamento dessa maquineta que pretendo vender aos presentes. Bem, em janeiro deste ano, estive em Zaqueuara para participar da despedida ainda em vida de Sawara-A, o último de seus Murere-Kotareté, chefe de verdade, como se traduz. Termo que utilizam para designar os chefes do caminho de outrora, a Kukwere, forma como designam o mundo diante dos brancos. Sawara-A não foi apenas o último a ocupar tal posição, o último a ser o Murere-Kotareté, mas como também foi o último a ocupar a função de Ueté, corpo terreno verdadeiro. Aquele que durante o Caruara, sequência ritual cujo ponto culminante é a captura dos espíritos homônimos, encarnava o papel de um outro tipo de principal, quando efetivamente se tornava como os antigos tiranos canibais que habitavam a maloca original da cosmogonia nativa, a Uetometé. Guerreiro, como Sawara era chamado em português pelos seus, me contou sobre a proximidade de sua morte. Me disse que durante a noite conseguia ver claramente os espíritos que o espreitavam à espera da libertação definitiva de sua imagem espírito, a Ura. Por essa razão, pediu que seus filhos e netos reunissem seu povo uma última vez. Seu povo, enfatizo, pois o povo aqui, como veremos, é menos um dado que um feito, algo que não pré-existe ao desejo desse homem e que justamente não sobreviverá ao seu desaparecimento. Antes de continuarmos, é importante falar sobre estas duas posições, Murere-Kotareté e Ueté, para compreendermos o que se passou durante a despedida em vida de Sawara. Murere-Kotareté remete-se a um mundo que já não existe mais, a vida antes do contato. Quando os Aikeoara, quando os bandos que posteriormente viriam a se tornar os Aikeoara sob os olhos do Estado, viviam dispersos, cada qual com o seu devido principal, mas todos em uma contínua marcha de fuga. Fugiam de seus vizinhos, sim, mas fugiam sobretudo dos antigos chefes canibais da maloca original, que ainda permaneciam em seu encalço, mas agora sob a forma dos espectros Caruara. Nesse cenário, os Murere-Kotareté eram aqueles que de alguma maneira conseguiam interromper essa marcha de fuga, pelo menos temporariamente, transformando aqueles bandos fugidios em uma comunidade, uma bom, um movimento frágil e por isso temporário. A vida comunitária não era, e assim permanece, exatamente desejada pelos Aikeoara. Não é certo para nós outros, repetiam isso o tempo inteiro para mim. E assim o faziam
pois tal experiência lhes parecia perigosamente próxima daquela que tinham sob o jugo dos chefes canibais da Uetometé. Isto posto, não é de se estranhar que precisassem de outros para produzir suas próprias comunidades. Não é de se estranhar que a existência de uma comunidade Aqueuara, no caminho de outrora, estivesse atrelada à presença de uma outra nos arredores, uma comunidade formada por queixadas. Com efeito, reuniam-se temporariamente, não por uma suposta vontade de viver juntos, reuniam-se em função do desejo, do tar, que nutriam pela carne de seus vizinhos recém-descobertos, e o que advém de seu consumo, o sangue e com ele o crescimento, o semotó. Moura de Cotareté, então, era aquele que não apenas descobria a presença dos animais nos arredores, mas que de uma maneira ou de outra, seja por meio do seu carisma, seja pelas suas próprias qualidades como caçador, era capaz de acionar os bandos vizinhos para que pudessem caçá-los de uma maneira coordenada. Um esforço colaborativo que, ao menos temporariamente, se desdobrava em uma experiência comunitária. Detalhe crucial, se digo que toda a comunidade Aqueuara pressupõe a existência de uma outra, formada por suas presas preferenciais, se digo que por debaixo dela há um plano animal, o faço estritamente a partir da perspectiva dos próprios Aqueuara, pois os queixadas, ao que consta, tinham uma ideia completamente diferente sobre o que se passava. Para os humanos, havia ali uma terra humana sobre uma outra terra, uma terra animal. Para os queixadas, havia ali uma terra ao lado da outra. Da mesma maneira que os próprios Aqueuara enxergariam caso seus vizinhos fossem uma comunidade inimiga, fosse uma comunidade de chiquins, por exemplo. Veja que não se trata de um enunciado que nos remete a uma realidade objetiva exterior, a uma natureza independente, mas a dois acontecimentos paralelísticos e correlativos. A comunidade pressupõe um espaço em seu estado complicado. Há aqui duas realidades sensíveis que se encontram em disputa, a dos humanos e a dos queixadas, que permanecem sempre à espreita e vacilo alheio para se atualizarem. Dito isto, passamos para o Ueté. Por motivos de tempo, será necessário reduzir aqui o complexo ritual caruara à atualização de uma perspectiva. Tudo se passa como se, durante os 15 dias de ritual, especificamente durante as exaustivas danças de até 8 horas, os Aqueuaras se tornassem capazes de regredir no fluxo do tempo até o Uetometé, até o momento em que viviam sob o jugo dos tiranos canibais. E assim o fazem para que estes, agora sob a forma dos espectros mortais, os reconheçam, ao menos temporariamente, enquanto propriamente humanos, e não mais como simples presas animais. Na perspectiva dos espectros mortos, os humanos são urus. Urus. Não, é o nome uru, né, em português. O nome aí que é piacá. Eu não sei o nome, estou esquecendo o nome científico, eu tô cansado. Cara, tipo, se fosse um passarinho assim, meio azulado, ele quase não voa, vive capoeira, é sempre encontrado em beira de rio, enfim, hábitos gregários, essas coisas todas que costumam estar relacionadas a espécies que são traduzidas como humanos, né? Enfim. A perspectiva do Ueté é crucial, afinal ele, para todos os efeitos, é um desses canibais que espreitam os viventes, mas detalhe crucial, um que se recusa a devorá-los, desde que eles se mantenham sob suas ordens, desde que eles se mantenham continuamente em movimento durante as etapas de ritual. Portanto, assim, aceitando-os enquanto seu próprio povo. Justamente, é esse ato, essa recusa que se desdobra no reconhecimento da humanidade dos dançarinos pelos demais caruara. No lugar das presas, um bando de luz, agora eles enxergam apenas o povo da Ueté, e isso é o suficiente para que cessem temporariamente seus ataques sobre eles. De posse dessas informações, podemos regressar à despedida ainda em vida do velho guerreiro. Sabemos de seu desejo, sabemos que ele desejava ver o seu povo uma última vez. Contudo, não sabemos exatamente o que isso representava. O ato não lhe faria apenas feliz, disseram. Ele o tornaria capaz de resistir um pouco mais, lhe fortaleceria, lhe faria crescer como no caminho de outrora, crescer mais uma vez como um principal de um povo, afastando assim, ao menos temporariamente, os espectros que o espreitavam. Com efeito, a despedida não era assim propriamente uma despedida, um movimento melancólico da aceitação da morte, mas um ato final de resistência, uma última fuga sem mim. Para tanto, pediu que seus filhos e netos convocassem os homens de todas as 7 aldeias Aqueuara para uma caçada coletiva. Apesar das tensas relações intercomunitárias, Sauara gozava de grande prestígio entre os seus, de modo que, nos dias seguintes, pouco a pouco, os vizinhos se mudaram com sua família para a aldeia do velho guerreiro. Era a primeira vez em anos que o povo Aqueuara se via reunido em uma única comunidade, Boeton. Pouco a pouco, de uma maneira aparentemente descoordenada, cada homem partiu para um canto da mata em busca de queixadas. Enquanto isso,
mulheres e crianças permaneceram na aldeia preparando o urucum e o genipá para as pinturas. A ideia era que os caçadores, e sobretudo a caça, fossem recebidas como uma festa. No entanto, após 1, 2 dias, os homens foram retornando de mãos vazias. Um outro caticu abatido, um jabuti, mas era só. Não havia mais queixadas na mata, sequer vestígios dos mesmos. Para o desespero de meus amigos, os boatos que já circulavam tinha algum tempo se mostraram verdadeiros. Tudo indicava que estes animais estavam extintos, completamente extintos na mata. Consternados, só um detalhe, né? Se alguém já viu o que é a TI Aquelara, ela está na mesma situação que várias TIs no Brasil. Ela é o único ponto verde em volta de um deserto de boi, né? Então é o único lugar onde pode ter bicho naquela região inteira, ali entre Marabá e Tocantins e ali no Zaquelara. Consternados e visivelmente envergonhados, decidiram então que o Purahai, a dança ritual, deveria seguir como programado. As tintas já haviam sido preparadas e não podiam ser descartadas sob o risco de buraiona, de mau agouro. Assim lançaram mão do único alimento que tinham em mãos em quantidade suficiente, bacabaçu, o que levou muitos a desistirem imediatamente de participar da dança, sobretudo os mais velhos. A despeito de tudo, dançamos. E assim fizemos durante toda a noite. Mas dançamos de uma maneira que não é certa, fica todo mundo. Repetiam continuamente durante o ritual. A sequência ritual que deveria ser executada ao sabor da fumaça de carne assada, da carne assada, e não ao redor de uma canoa de bacabaçu. O fato de estarmos todos pintados com queixada reforçava a distância entre o planejado e o executado. E assim deveria ser para que pudéssemos crescer de uma maneira apropriada, incluindo-se aí, e sobretudo, o próprio Sawará. Pudéssemos crescer propriamente como caçadores, por Kaikaraé, ou como pessoas de outra hora, nos tornando firmes como os mesmos, mas dançamos com fome, explicava. Bacaba não é comida de verdade, bacaba não é comida de gente. Isso, ao contrário do que fora originalmente planejado, nos enfraqueceu, nos diminuiu, encheu nossos corpos de uma substância venenosa que denominava apenas como podre, o nura, usando uma palavra do Chiquinho. Não é de se estranhar que no dia seguinte já não havia mais dança, que os presentes foram, pouco a pouco, retornando silenciosamente para suas aldeias. Também não foi surpresa para meus amigos que, dias depois, o próprio Sawará tinha caído doente, vomitando sangue, sentindo fortes dores no peito, indo parar em um hospital em Marabá, onde viria a falecer algumas semanas depois. Não havia surpresa, pois os Aikiwara já sabiam o que os aguardava. Sabiam que a extinção das varas de queixada representava, e não apenas para Sawará, mas para o futuro dos próprios Aikiwara. Sabia que aquilo representava o fim de um mundo, ou potencialmente o fim de seu mundo. Frase que só adquire sentido se olharmos com atenção para o que se passa durante o Karuara, mais especificamente para a relação que se desenha entre o Urueté e seu povo, os dançarinos. Sabemos que o Urueté é um chefe canibal e que isso não se trata de uma metáfora. Para os presentes, ele é efetivamente um destes outros. Esse é o tipo de comentário que eu tenho que fazer para a pessoa da filosofia. Né? E por essa razão, um os espreita à espera de um vacilo qualquer para devorá-los. E só não faz, dizem, pelo fato de que os dançarinos, durante o ritual, permanecem continuamente em movimento, permanecem fugindo assim de seu desejo atropelado. A dança, então, se desdobra em uma fuga de outra, uma outra fuga e assim por diante. Como já disse, o Karuara é um ritual extenso, portanto demanda uma grande quantidade de alimentos, em especial aquele que os Aikiwara denominam como sendo a única comida de verdade, a carne dos porcos. Os Aikiwara marcam isso linguisticamente de uma maneira bem elegante. Assim, se eu digo em Aikiwara, acabou de lutar, eu vou comer, eu digo literalmente que eu vou comer carne de queixada. Eu preciso marcar exatamente o que eu estou comendo. Se eu digo, au, misararopu, eu vou comer carne de veado. A carne de queixada é o alimento não marcado. Né? Não é de se estranhar, portanto, que os dias que antecedem o ritual sejam marcados por expedições de caça dedicadas à captura destes animais. Operações extremamente arriscadas, sabemos. Não vejo aqui a necessidade de evocar toda a literatura dedicada aos riscos metafísicos da caçada, né? O trabalho da Tânia, o trabalho do Irá, enfim. Apenas me limito a dizer que entre os Aikiwara, sair para caçar porcos também implica no risco de se ver preso ao mundo destes outros. Risco de não apenas tomá-los temporariamente como humanos, mas o risco real de se tornar um morador definitivo de sua comunidade. Para todos os efeitos, o caçador é sempre um gêmeo potencial das queixadas. Caçar, portanto, se remete a essa situação limite em que o humano pode vir a ser capturado pela comunidade, ao eton animal, engolido, comido, por ela.
a utilização do vocabulário alimentar não é acidental. Trata-se efetivamente de uma outra forma de decoração. Eu vou cansar, o cérebro vai desligando, coisa impossível de ler. Caçar, portanto, implica em fugir desse outro mundo. Melhor dizendo, em se expor a ele e dele fugir. Fuga que se desdobra em crescimento, pois crescer, para meus amigos, é um movimento extensivo e intensivo que emerge da exposição e sobrevivência de um corpo qualquer a um fluxo alógico. A carne da presa não é apenas um atestado à resistência do caçador, mas uma espécie de signo icônico da caça. A peça traz dentro de si a imagem espírito, a rua, do animal abatido. E por isso, as mesmas relações, a mesma complicação entre o mundo dos queixados e dos humanos. Fato explicitado por uma série de restrições na sua manipulação. A relação entre comer e crescer se dá por meio dos perigos envolvidos no ato, e não por supostos favores nutricionais. Enfim, o que nos interessa aqui é o fato de que a caça dos queixadas, sua carne, está na base de uma longa cadeia de transformações dos humanos. Transformações que são descritas pela filosofia local como fugas, selim. Melhor seria dizer, em termos mais apropriados do vocabulário local, que a caça está na origem de uma longa marcha de fuga, similar. Uma fuga que começa no nascimento e só termina na morte. Durante o Caruara, por exemplo, ela que garante, ou garantia, aos dançarinos a potência, o crescimento necessário para sobrepujar o desejo canibal do Ueté e, por consequência, o desejo dos próprios Caruara. E foi ela, sua falta, que determinou o infortúnio do velho guerreiro. Sem a carne, sem a sua potência, nos tornamos incapazes de crescer e sobrepujar as forças do podre que atravessam nossos corpos, que nos diminui e nos enfraquecem. Se entre os mais jovens isso se desdobra em um leve cansaço, entre os mais velhos, como o Sawaraá, pode se mostrar fatal. Mas isso não é tudo. Aikewara é aquele que foge, como dizia o finado ao açaí. Então o mais velho dos Sangaraê Aikewara, cantor chamamos, traduzir assim, sempre que lhe perguntava o significado do termo. Trata-se de uma palavra difícil, sem cognatos em línguas vizinhas, a saber, o Paracanã e o Açorido do Trocará, e cuja glosa oscila. Por vezes me era apresentada sob a forma de uma locução pronomial, nós daqui, um agente, mas sempre em contraste com eles de lá, Aipeuara. Em outros momentos, aparecia sob a forma genérica da palavra índio, designando de uma maneira geral todos que consideravam como não brancos, incluindo-se aí os melanésios que viam meus livros, mas também os adeptos do Santo Daime, este que vos fala, os Navi do filme Avatar e até a menina do Labirinto de Fauno. Eu nunca entendi essa parte. Se insistia buscando reconciliar as traduções que me eram oferecidas, o velho cantor acrescentava, como se estivesse explicando o óbvio para uma criança, porque não era porque deixa de ser verdade, que a Aikewara é aquele que anda, o atá, para longe da morte, que foge da doença e da dor, dos afetos característicos da experiência mundana. O atá, como em diversas outras línguas, a palavra para andar geralmente é a mesma palavra para caça, por coincidência. Uma experiência que, diziam, se manifesta de maneira quase ideal na vida cidadina, nos termos da existência dos não indígenas, destes que conhecem como camará e cujos corpos, afirmavam, são doentes, podres, e como já demonstrei em outras oportunidades, descrevem movimentos análogos aos dos mortos. Tratar-se de seres presos a uma eterna repetição, seres que se movem segundo seus vícios e não por conta de seus desejos. Enfim, uma existência que, acrescento, não lhes é estranha, pois o mito nos ensina, e já falamos disso sem saber, que na aurora dessa terra, os povos indígenas do mundo, todos eles, os Aquilara, viviam sob o jugo dos tiranos canibais nesta malocra de proporções imensuráveis. Nesta, que segundo meus amigos, seria a primeira cidade, a cidade original. A palavra Uetometé, que eles usam para designar essa experiência cidadina original, é a mesma palavra que eles usam hoje para falar de cidade. Os Aquilara, os índios de hoje, justamente são aqueles que perceberam que ali não era o seu lugar e partiram, fugiram, cada bando seguindo atrás de seus cantores e principais, cada um fugindo a seu próprio modo. Contudo, Aikewara, como dizia ao açaí, é aquele que foge. Uma marca que não se refere apenas a um acontecimento passado, ocorrido em tempos memoriais, mas também a uma ação no presente, um ato contínuo que não pode deixar de se realizar sob o risco de desaparecer. Fugir é vital, fugir é a própria marca dessa existência diferenciada. E aqui, para finalizar, entendemos a dimensão da tragédia que se abate agora sobre meus amigos, a consequência da extinção dos queixadas, e com ela a destruição desse mundo subterrâneo que atravessa a vida Aikewara, a destruição dessa terra em seu espaço, dessa terra co-implicada. Como permanecer fugindo, como permanecer se transformando, se o elemento basal dessa marcha, dessa operação vital, encontra-se agora desaparecido?
Como escapar, por exemplo, da feitiçaria dos brancos, da atração da cidade, da sua influência, ou do desejo antropofágico de seus antigos chefes, sem o auxílio dos queixadas? Como lutar contra esse déficit ontológico? Quando parti do Sororó, ainda não havia uma resposta para esse questionamento. Apenas um lamento profundo por aquilo que se perdeu. Um lamento que me remete à reflexão melancólica do escritor Éric Chevillard após imaginar a morte do último dos orangotangos. O ponto de vista do orangotango, que não significou pouca coisa na invenção do mundo, que segurava o ar do globo terráqueo com suas frutas carnudas, seus cupins e seus elefantes, esse ponto de vista único ao qual se deve a percepção dos treinados de tantos pássaros cantores e aquelas primeiras gotas de orvalho sobre as folhas, esse ponto de vista não existe mais. Você se dá conta, o mundo de repente encolheu. É todo um aspecto da realidade que colapsou. Uma concepção completa e articulada dos fenômenos que fará falta doravante à nossa filosofia. É isso. Também queria agradecer o convite que está aqui, falando sobre péssimas notícias. E eu também queria começar pedindo desculpas, porque eu vou apresentar uma exposição de um texto já que eu publiquei faz um tempinho, que tem o mesmo nome que eu coloquei na apresentação, Como Acabará Essa Terra, que era um texto que eu fiz numa sessão de homenagem à Humanidade Juntiana Telos. E eu reli ele agora várias vezes para preparar essa apresentação e achei ele um pouco ruimzinho. Então, por isso peço desculpa, eu vou tentar situar um pouco o debate que eu tentei fazer lá e trazer elementos aqui que são interessantes de comparação com o que o Orlando colocou. Então esse artigo, relendo ele, eu me dei conta de que ele trata sobretudo de um tema que eu não coloquei no resumo, que é a relação entre sonho, cosmografia e territorialidade guarani. O objetivo do debate é um pouco interno à guaraniologia, esse debate que se faz muito a respeito do tema da busca da terra sem mal, né? E eu tentei trazer um deslocamento sobre a forma como se trabalha essa questão da territorialidade nesse eixo de uma migração, né? Então é um pouco essa a ideia da apresentação e vou direto para ela. Começar citando uma narrativa que eu coletei a respeito do Estatuto dos Sonhos e do Fim do Mundo. O Verá Mirim, que é um xamã da Ilha de Cardoso, me dizia assim: Nhanderu Nhamandu, o sol, aquele que ilumina essa terra, ele vai descansar na sua morada e não vai mais vir aqui. Foi assim que me contou Nhanderu Tupã. Eu sonhei com isso. Ele não quer que eu fique à toa, eu tenho que cantar. Eu sei porque Nhanderu me deu conhecimento. Muitos rezadores não têm conhecimento, eles só contam a história que ouviram. Dizem, só assim eles contam. Eu sei porque Nhanderu Tupã me contou o que ele vai fazer com esse mundo. Mais tarde ele vai acabar com nós. Eu tenho mais conhecimento que todos. Eu sei o que vai acontecer. Vão te contar de outra maneira, de outro jeito, de outra forma. É desse jeito que vai acontecer, vão dizer. Mas é mentira. Foi Nhanderu que me contou, não foi Diruá, não foi os brancos, não foi do livro. Eu sei. Então, esse rezador, esse xamã, isso é um trecho, né, da narrativa que eu vou desdobrar um pouco para frente. Ele tem uma versão peculiar a respeito da origem da Terra também. Ele me dizia que já estamos numa quarta terra, que outras 3 terras antes dessa foram destruídas pelas divindades e que ele teve notícia disso através de sonhos. E essa narrativa diverge das mais clássicas que foram registradas de outros pensadores no Goiás, a maioria dizendo que a gente ainda está na segunda terra, né? E o primeiro ponto que eu coloco nesse debate é
a respeito de como esse tema da escatologia, do fim do mundo, ele é fruto de um intenso debate entre os Guarani-Nguiá, uma complexidade de versões distintas, a maioria delas divergentes entre si. E, embora o Iramirim fale da credibilidade da sua mensagem, se tratar de uma mensagem direta vindo de uma divindade, outros me relataram sonhos distintos, que traziam outros desdobramentos do fim do mundo, que tinham igualmente valor de verdade para eles. E muitos que não receberam sonhos a respeito de como se dará o fim dessa terra também entram nesse debate numa forma de contrastar as versões dos outros pensadores, dos xamãs que receberam sonhos, e a partir do debate da lógica interna delas se situar na sua própria posição sobre o fim do mundo. Daí esse texto, né, essa discussão que eu tentei trazer, era no sentido de defender que, uma coisa também um pouco óbvia, que essas reflexões sobre o fim do mundo são da ordem de um pensamento especulativo, e que cada versão, né, cada narrativa sobre o fim do mundo deve ser vista dentre os Guarani como uma versão de um pensador particular, e não como uma reprodução mecânica de uma cosmologia Guarani, Nguiá, única. Né? Daí, o sonho, né, em Nguiá se diz, o verbo para sonhar se diz Charaú. Esse Daú, que é um radical colocado no verbo ver, né, seria ver em sonhos, de tradução literal, ele pode ser empregado também em outros verbos. Então, quando estão relatando sonhos, quando fala de alguém que contou algo em sonhos, falam também Omombeuraú, ele contou os sonhos. E tem um outro pensador, Nguiá, também do Vale do Ribeira, que me trouxe uma versão um pouco menos incisiva a respeito de como seria o fim do mundo. Ele dizia que várias divindades estavam implicadas no ato, né, no momento da criação do mundo, na origem dessa terra. Então, elas, quando quiserem, têm o poder de destruir esse mundo. E para isso elas possuem várias maneiras de fazer isso. Elas podem mandar as águas, o dilúvio, que seria ou U. Elas podem mandar um grande fogo, um tatá. Elas podem trazer uma grande escuridão, parar de fazer o sol parar de vir à terra e parar de iluminar o mundo, todos morrerem, ou então uma grande ventania. E ele dizia que qualquer uma dessas possibilidades estão sempre em aberto, que as divindades ficam estudando, fazem reuniões, conversam entre si para decidir qual vai ser a forma de destruir essa terra, todas elas motivadas por um desalento em relação ao que os brancos estão fazendo com o mundo. Enfim, esse é um pouco o debate que eles fazem hoje. E tem uma outra narrativa que eu não vou ler inteira aqui, mas que ele falava, esse mesmo rezador, o Iramirim, contando um pouco de como se deu a criação das divindades, que é uma narrativa bastante conhecida sobre o Nguiá. Então ele fala que a partir da primeira divindade, de Nhanderu Tenondé Papá, criou-se primeiro ele criou um filho para si, que seria o Caraíro-Eté. E esse Caraíro-Eté fez vários outros Caraí, e a morada dos Caraí é povoada de uma multiplicidade de pessoas Caraí. E depois ele criou, depois ele fez Nhamandu, depois ele fez Jacairá, depois ele fez Tupã. E cada uma das divindades, pais das almas, como se diz, foram criando suas populações celestes. Então o cosmos, né, as moradas celestes são locais povoados por uma multiplicidade de pessoas, e era um pouco a partir essa reflexão que o Iramirim trazia das possibilidades de destruição da Terra tem a ver com as potencialidades distintas de cada uma dessas divindades. Então,
Tupã tem o poder dos raios e traz dessa forma, o vento, a chuva, pode ser ele. Nyamandu é o que ilumina a terra, o sol, então se ele para de vir é uma outra forma de destruição. E outra coisa que está ao final desse trecho da narrativa é que ele diz o seguinte: hoje, Nyanderu Tenondé Papá entregou esse mundo para o seu filho caçula. Tupã é o mais bondoso, por isso que estamos até hoje nesse mundo. Hoje Nyanderu tem seus auxiliares. Quantos auxiliares ele criou em sua morada? É uma cidade bela a sua morada, no seu pátio. É na água que essa morada dele está apoiada. Essa água chega até o céu, até este céu. Então, queria partir um pouco dessa descrição, dos contornos desse debate entre os Ungurá sobre o fim do mundo, para trazer uma comparação com as narrativas clássicas que o Nimandaju trouxe sobre o fim do mundo da primeira vez. E Nimandaju dizia que as reflexões dos Apapocuba Guarani do começo do século XX sobre o fim do mundo são tradições esparsas, que não estão reunidas numa lenda específica. E ele diz que a versão que ele coletou do Virapoti sobre o fim do mundo contém alguns elementos estranhos. E um pouco que eu trago para essa discussão, né, o que ele está chamando de elementos estranhos, o que o Nimandaju considerava estranho nesses elementos, era porque ele estava buscando de alguma forma uma versão consensual a respeito do fim do mundo. Ele estava buscando um cânone dentro dessas narrativas, né? E eu entendo que esses elementos estranhos que ele traz, que ele imagina que esse xamã trazia, são particularidades da forma como esse pensador articulou a sua própria experiência de vida na hora de construir uma narrativa sobre o fim do mundo. Então, um pouco desse... Um dos temas que entre os Ungurá tem um certo debate, não uma falta de consenso, um debate constante a respeito de quem tem o comando dessa terra atual, né? Então, muitos dizem que a primeira divindade, o Nyanderu Tenondé Papá, abandonou esse mundo, como eu coloquei, e que Tupã no Eté que estaria cuidando dele. Então, seria Tupã que teria o poder de destruir a humanidade. Tem esse outro interlocutor que eu coloquei, diz que na verdade qualquer uma das divindades poderia destruir a Terra, cada uma tem poderes específicos para fazer isso. Tem um terceiro interlocutor com quem eu conversei sobre o assunto que acredita que quem criou essa Terra atual não foi Tupã, foi Nyamandu, foi o Sol. Então só ele tem o poder de destruir essa Terra. Então ele traz eu gravei uma fala dele em que ele diz que as divindades se reuniram para criar essa terra e que o Paraã, né, que também se chama de Nyamandu, falou: vamos construir essa segunda terra, mas o que está aí vocês não vão poder não vão poder pôr a mão, só eu que vou poder dominar. Só eu que posso destruir de novo, só eu que estou criando, só eu que posso destruir de novo. Então, são 3 versões, né, que eu coletei a respeito de como poderia se dar esse fim do mundo. Essa última versão é de um Guarani também já falecido do Vale do Ribeira, mas que vem de uma família identificada como Tupi, né, os parentes dos amigos da Val, mas que ele próprio não gostava dessa denominação, dizia que ele era Guarani, que esse negócio de Tupi não faz sentido nenhum. E ele conta várias narrativas a respeito do próprio Nimandaju. O pai dele tinha convivido com o Nimandaju, então é possível que ele tenha algum parentesco com esses Apapocuba que ele coletou essas narrativas. Mas eu vou ler um
um trecho aqui do Eramirim, do primeiro que eu citei, que detalha um pouco o que vai acontecer para que todos saibam. Ele diz: a primeira terra não era forte, por isso Nianderu a destruiu, e deitou novamente uma segunda terra, porque ele já destruiu 4 vezes a terra, essa plataforma terrestre. A primeira terra, depois que ele destruiu, deitou outra. Depois destruiu novamente, deitou outra. Então destruiu de novo até fazer essa terra de agora. Essa é a 4ª terra. Ela já é segura, como se diz. Essa terra ele estruturou com segurança. Então até hoje ela está aí. Essa terra é mais forte, por isso que esse mundo não acaba. Só vai limpar. Nianderu vai limpar toda a terra ruim. Essa terra ruim. Não foi Nianderu que deitou essa terra e fica mais na superfície. Tem mais ou menos 100 metros de terra ruim na superfície. Ele vai limpar essa terra suja, vai levar toda essa terra ruim e jogar no mar, na borda do mundo. Vai levar para longe as pedras, as coisas ruins, vai levar tudo. As pedras, algumas ele vai virar tudo, levar tudo, mas ele não vai destruir, não vai desfazer esse mundo. Com esse esteio seguro, como ele vai destruir? Só vai limpar mesmo. Nianderu vai limpar esse mundo. Os Inguiá vão vir de novo. Os Inguiá poderiam se tornar Nianderu Mirim, mas os brancos são muitos, e muitos exterminaram os Inguiá e outros índios, por isso Nianderu ficou bravo. Agora Nianderu está bravo e por isso ele vai limpar essa terra e acabar com os Juruá. Nianderu Tupã vai vir para levar os Inguiá, vai limpar a terra e depois vai enviar novamente os Inguiá para cá. Aquele que mandava primeiro não cuida mais dessa terra porque ficou bravo com que os brancos a estragaram. Eles furaram a terra, ele não queria ver isso. Acabaram com as matas, acabaram com os bichos e ainda culparam os Inguiá. Nianderu está bravo agora e por isso não vai mais deixar os brancos se reproduzirem. Antigamente não foi assim. Na primeira terra ele já destruiu, queimou a terra e sempre sobraram os brancos. Dizem que ficou para se reproduzir de novo. Agora é diferente. Nianderu Terundé está bravo e vai acabar mesmo com os brancos. E eu perguntei para ele: os brancos já estávamos desde a primeira terra ou não? Ele diz: vocês estavam, mas outras vezes vocês também estavam na terra. Mesmo depois que queimou a terra ainda restaram brancos. Se criaram de novo e agora são muitos. A primeira terra veio escuridão, e quando veio muitos morreram e muitos se salvaram também. Depois se reproduziram e não acabaram mais, e vocês estão aqui. Não vai mais ser assim. Essa terra é segura, não vai ser esmagada, não vai ser destruída, só vai ser limpa. E vai levar embora toda a terra ruim para a borda do mundo. Vai ficar a terra que Nianderu Tupanaí tinha deitado. Então, essa narrativa estabelece, né, um horizonte de término para o mundo, mas que não é uma teleologia, não é um fim completo do mundo, é mais um ciclo de destruição da terra, né? Que é um ciclo que se repete de cada vez de uma maneira diferente. Então, existe aí na versão original da narrativa a oposição entre um esteio marã, que seria um esteio destrutível, perecível da terra, em oposição a esse esteio dessa terra atual que é marã, que ele é imperecível, que ele não se destrói. Então, é a primeira vez que nesse ciclo de destruição do mundo, essa estrutura terrestre ela não tem como ser destruída. O que vai acontecer é essa limpeza da terra que está sobre a estrutura terrestre. Né? Então, o Urupá seria essa estrutura terrestre e a terra ruim que está em cima de Urupá é Uruaiqué, ou Urumarã, seria uma terra feia, uma terra ruim, que é literalmente a terra enquanto matéria, né? Esse termo. E essa oposição, né, entre o imperecível e o perecível aparece em várias, uma posição sensível que se desdobra em várias maneiras dos Inguiá de pensar a oposição entre as plataformas celestes e esse mundo terrestre, né? E uma coisa que não estava no texto, mas que é interessante é a respeito desses ciclos de destruição dos brancos. Tem uma narrativa que eu coletei que fala de como os brancos tentaram destruir esse esteio da terra uma vez e
Não, na verdade os Nguiá estavam tentando derrubar com machado um dos esteios do mundo, porque era onde tinha a morada dos brancos, é onde nós, cujo o espírito é de uma lagarta originária, onde ficam as nossas almas, eles estavam tentando destruir esse esteio, e Tupã impediu eles de destruir, porque se derrubasse cairia a terra. E daí começa uma guerra de agentes de Tupã que vão tentar se vingar dos brancos pelos que eles estavam fazendo, e no final sobra só uma mulher branca grávida que repovoa a humanidade dos brancos. Eu acho muito curioso que ela é exatamente igual a essa versão que aparece normalmente para falar de onças, né? Inclusive entre os próprios Nguiá. E nós, onças, tivemos esse mesmo quase fim no passado, e agora não vai ser mais assim. Outro elemento, né, desse debate dos Nguiá tem a ver com essa questão dessa temporalidade espiral, cíclica. Então, eles dizem que tudo que aconteceu no início do mundo tende a se repetir agora que ele está chegando próximo ao seu fim. Então, eu vi duas reflexões sobre isso que são interessantes, que uma senhora dizia que o cataclismo, que o fim do mundo vai acontecer na próxima vez que um Guarani conseguir atingir o Aguajé, atingir a maturidade corporal que permite levar o seu corpo para a vida pós-morte, para não morrer. Então, isso é o que aconteceu nos primeiros cataclismos, quando as divindades estavam destruindo a terra. Muitos Guaranis se salvaram pelo seu comportamento adequado, etc. Então, no momento que isso acontecer de novo, é porque o mundo se acabará novamente. Tinha uma outra versão que era o contrário disso, que eu não achei. Daí tem um outro elemento que, enfim, daqui a pouco eu vou chegar nessa discussão sobre a territorialidade, mas tem outro elemento nessa narrativa do Eramirim que ele fala sobre a cosmografia, uma versão específica dele sobre a cosmografia Nguiá, né? Então ele perguntou para mim: já contaram para você sobre o centro da Terra, o Lunguité? Lá existe a amarração da Terra, é uma corda que sai do centro da Terra e atravessa até outro mundo. De uma espécie de gancho, ela atravessa para o outro mundo, porque existem 4 mundos. É no quarto que Nhamandu vai. É a corda do centro do mundo. Tem uma corda que na verdade é um vento fino, e essa corda está lá esticada, no centro exato do mundo. É uma corda boa, que não vai arrebentar nunca. Foi Nhanderu que colocou ela. Então, eu trouxe essa versão porque eu achei interessante que ela tem uma espécie de uma equivalência na versão dele a respeito de quantas terras existiram antes dessa e quantas plataformas celestes estão sobrepostas umas às outras, né? Eu não ouvi muitas outras pensadores Guarani falarem da cosmografia dessa forma, né? Tem alguns que colocam de uma maneira vertical, de várias plataformas sobrepostas umas às outras, mas só dele eu ouvi essa questão dessa corda do centro do mundo, embora o centro do mundo seja um elemento super importante na espacialidade, na forma como os Guarani relatam as caminhadas, né, as ditas migrações proféticas. Então é um elemento só para trazer essa questão da equivalência entre as plataformas celestes e os cataclismos anteriores. Daí, passar rapidamente pelo sonho do Guirapotan que o Imuidaju trouxe, né? Então, ele traz uma narrativa sobre o fim do mundo, que tem
algumas diferenças em relação a essa profecia do Eramirim. Então ele diz que de Nyanderu-Sul, que seria o equivalente de Nyanderu-Tenondé, desceu à terra e exortou o xamã Guirapotã a realizar uma dança de pagelância, pois a terra estava na iminência de se tornar má. Isso é o texto do Nyanderu. Durante 4 anos ele executa com seus seguidores, quando então se fez ouvir ao longe o trovão do fim. A partir do oeste a terra desmoronava. Esse desmoronamento é imaginado da seguinte forma: antes de criar a terra, Nyanderu-Sul fez Ululitá, a escória da terra. Colocou uma viga no sentido leste-oeste e outra por cima no sentido norte-sul. Pisou então sobre o ponto de cruzamento entre essas vigas e encheu os quadrantes de terra. Quando a terra tiver que ser destruída, Nyanderu-Kerin, que é a forma como os Apapocuas chamavam o irmão mais velho da história dos gêmeos, o Sol, tomará a extremidade oriental do braço inferior da cruz e a puxará lentamente para leste, enquanto o braço superior permanecerá em sua posição original. Daí virá um fogo subterrâneo. Passados 4 anos do dilúvio, veio o dilúvio, isso é, a água do mar ergueu-se como uma muralha, inundando a serra do mar, rolou sobre a escória incandescente da terra para arrefecê-la, pois Nyanderu-Sul edificaria sobre ela um mundo novo. Então, nessa versão Apapocua, a estrutura da terra não é imperecível, ela é passível de ser destruída, e a partir dela, né, que se inicia esse cataclisma, que é interessante, que dura vários anos, né? Demora 4 anos para vir o dilúvio, e depois que a estrutura da terra é puxada, né, por esse fogo. Então, mais adiante no seu texto, Nimandaju explica por que considerava essa lenda estranha, porque faltariam nela 2 catástrofes: a queda das trevas e a chegada do jaguar azul. Então, ele aponta que os pajés Apapocuas chamavam de Mbaé-Meguá as formas do cataclismo, praticamente as mesmas que os meus interlocutores diziam serem os poderes que as divindades têm em mão para acabar com esse mundo: a queima da terra, o desmoronamento da terra, o dilúvio, a queda das trevas e a chegada do jaguar azul. Nessas versões que eu trabalhei no artigo, não tem nada equivalente a esse jaguar azul, mas eu já ouvi também uma versão que existe um personagem semelhante, que é o animal de estimação de Anyan, que se chamaria Guranyandu Jaguar, que o Guranyandu é uma ema, né? E o Guranyandu Jaguar seria uma ema monstruosa, feroz e grande, e que esse animal, depois que tivesse avançado, né, o fim do mundo, viria na terra, desceria na terra para comer todos os Guarani que restassem, que tivessem agindo de uma maneira inadequada, né? Daí depois tem um último detalhamento da versão do Eramirim sobre o fim do mundo, que discorda, que diverge dessa ideia de que seria possível terminar o mundo com apenas uma das formas de destruição, um dos poderes que o Nimandaju chama de Mbaé-Meguá. Esse termo que em Gurá eu desconheço, ele não significa nada. Ele diz: não se pode brincar com o dono do vento. Esses Nyanderus são chamados Tupã Kuchuí. São eles que vão ser enviados para vir à frente. Eles vão começar revirando toda a mata, todas as pedras. Eles vão vir na frente. Eles vão tirar toda a terra e lançar na água. Depois disso ainda vai vir a água, vai vir por baixo, levantando a terra. Depois vão levar tudo para lá. Assim eles vão fazer. Esse é o castigo que vão fazer os Nyanderu-Quero. São 2 que vão trabalhar, 2 auxiliares de Nyanderu vão trabalhar nessa terra. Lá na morada de Nyanderu tem muitos que protegem, dizem: não venha para cá, eles defendem junto. É o mesmo que no sistema de vocês.
quantos guardas você tem só para vigiar a costa? A polícia ambiental, como vocês dizem. Então, nessa versão, né, do Guaramirim, são múltiplos agentes, todos eles vindo da morada de Tupã, que vão operar esse fim do mundo, todos eles a partir dessa questão de limpar a terra, dessa terra ruim, dessa terra perecível que está contaminada, de certa forma, pelo estrago que os brancos fizeram nela, né? Então, os termos que ele usa para falar do que os brancos fizeram com a terra, vocês furaram a terra, significa, os mais velhos usam esse termo para falar das obras de infraestrutura, os túneis, as estradas, eles falam furar a terra, né? E sempre trazem esses elementos como razões para a revolta das divindades em relação ao mundo, como causas que os brancos fizeram com a terra. Daí um pouco essa discussão da territorialidade que eu queria trazer vai no sentido de que existe uma voga crítica na guaraniologia, de vários que estão fazendo uma espécie de uma crítica das interpretações a respeito da Terra Sem Mal, e vários dos artigos que foram junto com esse que eu publiquei trazem esse elemento, no sentido de até hoje discutir a causalidade dos deslocamentos do Guarani em relação ao litoral, né? Então, vem uma crítica a respeito da forma como Nimã Daju tratou esse tema, quando ele dizia que era exclusivamente ao medo da destruição do mundo e a esperança de chegar à Terra Sem Mal, e explicava a marcha dos Guarani do oeste para o leste, né? Então ele traz essa discussão de uma maneira causal, contradizendo outras versões que à época atribuíam isso a uma expansão territorial, uma busca de condições ecológicas melhores, a esperança de encontrar melhores condições de vida, é a formulação a qual ele se opõe. E várias, a partir, né, do texto do Meliá a respeito da Terra Sem Mal, que ele traz uma visão de que a Terra Sem Mal seria um elemento, traria elementos ecológicos, né, formas de viver nessa terra, que ela diria muito mais a respeito das condições ecológicas que os Guarani manejam no uso dessa terra do que de uma utopia de superação, né, da vida na terra. Apareceu vários autores que começaram a dizer que Nimã Daju, na verdade, estava forçando a barra, estava tentando colocar a Terra Sem Mal onde ela não existia. Então ele critica o que seriam os excessos da Terra Sem Mal. E o Noeli também, o arqueólogo, fez um artigo muito importante nesse sentido, que traz coisas interessantes, mas que acabaram trazendo uma espécie de uma resistência a tratar desse tema, né? Então, como virou um bordão da etnografia guarani, sempre tudo se abordava em relação à busca da Terra Sem Mal, eles reagindo a esse movimento de desdobramentos excessivos do termo da Terra Sem Mal, começaram a quase que... Virou um bordão também. Virou um bordão também, criticar essa interpretação da Terra Sem Mal, né? Daí, o que eu defendo nesse artigo é que é importante, né, fazer uma crítica dessa fetichização da Terra Sem Mal, mas que ela deveria partir de outro ponto de vista, né, de trazer um pouco como que essa oposição sensível entre o Marã e o Maranhão, esses termos que aparecem em várias expressões das reflexões, das especulações sobre o fim do mundo, sobre a existência terrena e celeste, né? Ele está sendo usado para pensar por oposição vários desses elementos. Então, essa corda imperecível que sustenta as plataformas celestes em oposição à corda terrestre que se rompe fácil, a estrutura da Terra que é imperecível dessa última Terra em oposição às outras estruturas que se destruiriam facilmente, né? Então,
essa oposição sensível ela não está simplesmente nessa expressão do Urumaranhim. Então, um dos artigos que está nessa coletânea em homenagem ao Túmulo da Ju é da Isabelle Combes, que é super interessante a respeito. Ela faz uma crítica, né, da forma como o Cadovan pensou os chiriguanos, né? Ele traz uma hipótese de que eles indo para os Andes, na direção dos Andes, estariam em busca da Terra Sem Mal. E ela fala que não tem nada a ver com isso, que é um absurdo, porque não existiria em chiriguano a expressão Urumaranhim. Então, outros autores também trouxeram a crítica nesse sentido, de dizer que se a expressão Urumaranhim não se aplica, ou seja, se fala um pouco, esse tema estaria sendo trazido de uma maneira exagerada, né? Eu defendo que a expressão, na verdade, é o que menos importa. Mesmo os Inguiá usam o Urumaranhim em contextos muito específicos. Tem outras formas de tratar das plataformas celestes, mas uma terra onde não se morre, uma terra que não se destrói, é a forma como se trata dessas plataformas celestes, usando ou não essa expressão. Então, eu falei muito tempo já. Daí, sobre essa questão do deslocamento espacial, né, o Eramelim, ele me narrou a história de vida dele, como ele foi chegar no litoral de São Paulo, na Ilha do Cardoso. E é um xamã que tinha muito forte essa utopia, né, de atingir o Abidjed, que me narrou os momentos em que ele chegou próximo a esse momento, né, e depois perdeu esse estado de imperecibilidade que ele tinha atingido. E ele sempre articulou esse deslocamento espacial com o sonho. Ele sempre atribuiu ao sonho a busca de um lugar que ele sonhou, onde seria possível atingir o Abidjed, a causa, né, dessas caminhadas. Então, uma coisa que várias aldeias que eu acompanhei a formação na região do Vale do Ribeira, essa questão do sonho aparecia de uma maneira muito presente, né? Mas uma coisa que eu observei é que o sonho não era uma coisa que se podia isolar em termos de causalidade, como esses autores que estão criticando a hipótese da Terra Sem Mal colocariam, né? O sonho ele aparece como uma matriz interpretativa que ela vai sendo contrastada com a experiência concreta deles. Então, ele sonhou com uma determinada terra, né, e se estabeleceu, fundou uma aldeia a partir desse sonho. E daí várias coisas que acontecem lá, por exemplo, se uma criança morrer, se a plantação não vingar, se as condições ecológicas não forem boas, na verdade elas servem para ele experimentar, para ele avaliar se de fato aquele lugar é o lugar que ele sonhou. E não para ele separar isso e dizer, não é no sonho que eu devo me enfiar, não devo acreditar no sonho. O sonho ele vai servindo como uma forma de interpretação a posteriori da vivência que tem nesse local, né? Então, uma coisa que eu acredito que já poderia estar superada nessa discussão, né, a respeito da Terra Sem Mal, é essa ideia de existir a possibilidade de isolar causas cosmológicas de causas ecológicas, né, que, apesar de não ser uma coisa relativamente simples, ainda está bastante imbuído desse debate, essa discussão de qual é a causalidade das migrações guarani. Então, tem uma última questão, né, a respeito dessa relação entre cosmografia e territorialidade que eu queria trazer. O primeiro antes disso, tem um texto da Graziella Chamou que traz uma comparação a respeito da Terra Sem Mal entre os diversos ditos subgrupos guarani. Trabalha como os Kaiowá trariam o mito da Terra Sem Mal, como os Inguiá, faz uma comparação que é interessante, mas eles dizem que não existiria entre os Kaiowá,
versão dela, essa utopia de fato atingir a Goiânia e superar a mortalidade em vida, que isso não seria forte entre os Kaiowá. E eu imagino que mesmo entre os Kaiowá seria possível fazer uma discussão a respeito de como essa oposição sensível entre o perecível e o imperecível se relaciona com a maneira em que eles pensam a oposição entre as plataformas celestes e terrestres. E, para além disso, uma última questão a respeito da pornografia que eu queria dizer, quando ele fala a respeito do Eramirim novamente, a respeito do que existe entre o céu e a terra. Ele diz que esse mundo é grande, em cima da terra tem um mar, embaixo da terra tem um mar muito grande, embaixo da terra é só água. Esse mar embaixo da terra é só água e é maior do que desse mundo. É desse mar que o Nangelu pega a água para fazer a chuva. Ela não é salgada. É a água do mar maior que está embaixo da terra. O mar que a gente vê é pequeno se comparado com esse que tem embaixo da terra. Em cima da terra, aqui em cima a água é salgada, já é toda salgada, mas embaixo não é salgada. Então, por isso que tem nascente, que chega essa que chega nas cachoeiras e nos rios, ela nunca vai acabar. Ela vem diretamente debaixo da terra, vem desse mar grande que não é sagrado, esse mar que a gente não vê. Então, ele traz, na outra narrativa ele já falava isso, que as moradas celestes estão todas apoiadas na água. Existe um grande mar que perpassa todas essas plataformas celestes distintas. E também nessa discussão a respeito da orientação das caminhadas do Guarani, se diz comumente que os Guarani estão em busca do mar, que vem para o leste. E mesmo nas narrativas do Ninu e da Júlia, essas migrações, esses deslocamentos territoriais, eles são bem mais complexos do que isso. Tem movimentos que ele acompanhou de pesadores que vieram até o litoral, chegaram aqui, morreu a maioria do grupo, voltaram para o interior para tentar encontrar uma outra terra central que estaria no centro da terra, depois volta tudo de novo. E eu também já ouvi várias vezes entre os imigrantes essa possibilidade de que alcançar o Aguedjé não seja determinado pelo lugar onde você está, não seja exatamente você chegar até o litoral, a costa, e encontrar um lugar específico de passagem que estaria além desse mar que a gente vê. Né? Então, essa ideia, essa imagem cosmográfica do Guarani de que o universo celeste é todo feito em água, ele também complexifica um pouco essa forma como se colocou a relação entre territorialidade e a cosmografia. Permite pensar que mesmo se você estiver no centro da Terra, para chegar às moradas das divindades, você também tem que atravessar um mar, que não é o mar que a gente vê, que é esse mar grande. Né? Então, era a última provocação que eu coloquei. Quando eu reli, eu vi que na verdade tem várias sugestões de pesquisa aqui sobre esse tema da relação entre territorialidade e cosmografia, que eu não desenvolvi muito, mas que eu acho que ainda teria bastante para falar sobre isso. É isso.